Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, olha eu de novo, está no ar mais um CoutoCast para você. Claro que vocês não podem esquecer daquela solicitação que eu, Anne Couto, escritora, terapeuta, faço todas as semanas aqui no nosso programa. Então vai lá, assina o nosso canal, ativa as notificações, deixa lá o seu like e claro, compartilha o nosso conteúdo para todo mundo, porque todas as pautas, todas as temáticas que nós trazemos aqui no nosso programa é de extrema relevância para você e para toda a sociedade. E, claro, não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que é um oferecimento da GS Distribuidora, a empresa que oferece, que ela é distribuidora autorizada dos produtos Rinodê, que além de distribuir produtos para você, cliente, também ela oferece uma oportunidade para você que deseja empreender. E não posso também deixar de falar da Arte Modular. Pensou em móveis planejados, pensou em arte modular. Mas, para falarmos hoje, dentro do nosso CoutoCast, eu trouxe aqui a Anaí Viana, ela que é assistente social e está como ex-presidente da APAE, mas que está ali, ó, por trás também, acompanhando tudo o que acontece, até porque ela tem um grande amor, um grande carinho pelo trabalho que ela desenvolveu lá e que, claro, ela deixou um legado e ela pretende continuar ali, ó, fiscalizando. Todo mundo sabe que a APAE é um grande órgão que faz um belo trabalho de acolhimento social e aqui em Aracaju e no estado de Sergipe, ela tem realmente aí um grande trabalho, uma grande referência. No caso da Anaí Viana, ela presidiu a APAE de Nossa Senhora do Socorro, que, por sinal, alguns dias atrás eu estive lá visitando as instalações, gostei muito do que vi e, claro, tive a oportunidade de convidá-las e elas aceitaram os nossos convites. Então, com vocês, a Anaí Viana. Muito obrigada, Anaí, por ter aceitado o nosso convite e para falar um pouco do trabalho que vocês, através da APAE, desenvolvem, o que vocês entregam dentro da sociedade. Conta um pouco de como surgiu, o tempo que a APAE está operando lá no município de Nossa Senhora do Socorro, os atendimentos, como vocês desenvolvem todo esse trabalho entregando para a sociedade. Bom, é um grande prazer, né? É uma satisfação, Anne, por esse convite, né, da gente estar aqui e a gente conversar um pouco, né, se faz necessário a gente levar informação, né, acerca não só do serviço, mas das políticas públicas para a pessoa com deficiência. Perfeito. Vou colocar só num cenário, um cenário nacional, né, nós fazemos parte, nós temos uma marca, é uma marca forte, né, a APAE. A APAE é uma marca forte, já está no Brasil há muitos anos, há mais de 50 anos no Brasil, e ela já vem crescendo a cada dia. Nós estamos com mais de 2.000 unidades de APAEs espalhadas em todo o território brasileiro.
Nós temos hoje uma federação, que é a federação que nos rege, né, a nível de diretrizes, a nível de políticas públicas, orientações, e em cada estado nós temos uma federação, a partir de 5 unidades montadas. Então a gente teve o privilégio, né, eu tive o privilégio de trazer para o estado de Sergipe o movimento das APAES. Legal! Né? Olha aí, gente. Através Olha aí, da gente. Tá vendo federação. aí? Essa informação até então não tinha. Através da federação. Então, eu trabalhando na PAI de Aracaju, né, há 27 anos atrás, a gente com um trabalho muito de base, né, na PAI de Aracaju, a gente começou com um movimento, só existia a PAI de Aracaju e existia a PAI Itabaiana. E aí surgiu a necessidade, né, da gente constituir a federação no estado de Sergipe. E a gente lutou muito e a gente começou a abrir unidades de APAES, né, nos municípios, e Nossa Senhora do Socorro foi um deles. Eu trabalhei na PAI de Aracaju e eu trabalhava com um grupo de famílias, né, que saía de Socorro para vir para os serviços na PAI de Aracaju. E um certo dia, vendo aquele sofrimento das famílias nos ônibus, porque infelizmente, até os dias de hoje, a questão da sensibilização, a questão da empatia ao outro é extremamente complicado, né? Verdade, e que a Anaí. gente precisa trabalhar isso em sociedade. E isso só trabalha com informação. Isso só se rompe com informação. Todo tipo de desigualdade, ela só diminui através da informação. Você trouxe agora um ponto, Anaí, que aqui no nosso programa, o espaço é um espaço aberto, como todos vocês já sabem, o CoutoCast é um espaço que tanto a gente abrange o empreendedorismo feminino, a causa social, principalmente a causas onde envolve mulher, tá? Em estado de vulnerabilidade diversas, a mãe atípica, a mãe do dependente químico, a mãe que sofre, aquela mulher que sofre violência doméstica. E um fator que você trouxe, Anaí, é realmente a falta de empatia, a falta de olhar de uma forma humana para essas questões. Perfeitamente. Não só olhar, empatizar de fato, né? Porque as pessoas elas falam que empatiza, mas na prática são poucos que realmente dá a cara para bater pela causa. E aqui no nosso programa a gente recebe diversas mães, inclusive a última entrevista que nós tivemos aqui, a última entrevistada, é uma mãe atípica, sabe, que ela trouxe algumas informações, inclusive de mães que sofrem abandono do próprio cônjuge. A criança recebe o diagnóstico, automaticamente o cara abandona, tá? E você já recebeu um rótulo para esse tipo de comportamento. Tem casos também de mães que os estados de vulnerabilidade emocional ficam tão fragilizados que muitas cometem até suicídio. E tudo isso está relacionado a quê? A falta de acolhimento, a falta realmente de empatia real. E como é que a gente realmente constrói isso? Levando informação, fazendo com que as pessoas parem dessa discriminação. Muito importante esse ponto que você trouxe. E eu digo mais, a empatia, né, ela vai num grau maior. O que você ser empático, né? É você se colocar no lugar do outro. Não é você simplesmente se sensibilizar à causa. Verdade. Não é só isso. Sentir de fato É você olhar o outro como se fosse você mesma. Verdade. É você tentar sentir aquela dor que você está sentindo, né? Que uma mãe atípica sente, tá? Então, a partir daquele momento, eu fui empática. Eu me coloquei no lugar dela. Eu me coloquei no lugar daquela mãe que pegava ônibus, que era janelada. Esse é o termo que os motoristas usam. Janelar. O que é janelar? É você ver que existe ali uma mãe que está com um PC, que é o paralítico cerebral, necessitando subir ao ônibus, mas ele sabe que vai perder o tempo, 2 minutos, 3 minutos, para aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto entrar no ônibus e ele janela. Ou seja, ele passa direto. É aí onde entra também, então, chamar a atenção do poder público para ônibus, veículos, né, meios de transporte adaptado, então. Perfeitamente. Melhorar mais essa mobilidade dessas pessoas. Porque, assim, já começou a acontecer alguns, né, para cadeirante. Mas a acessibilidade nesse contexto precisa realmente ser ampliado. Sem sombra de dúvida. Então, foi nesse contexto que eu chamei as famílias, e eu disse, que tal abrir uma unidade em Nossa Senhora do Socorro? E ali começou com a mãe, que por sinal até hoje está dentro do movimento, está conosco, na unidade de APAI,
que é a Ivanilda, e aí, através dela, a gente foi orientando, fomos montando, eu arrumei documentalmente a instituição, e assim a gente iniciou um trabalho. Por muito tempo, esse trabalho foi feito de forma muito, com muito amor, com muita dedicação, com muito desapego às coisas, sabe? E tentar fazer realmente a coisa chegar à criança, ao adolescente. Mas tem momento que não é só amor. Você tem que ser técnico. E em 2016, e aí eu fui chamada e a gente conversando, porque eu sempre fui assistente social, apesar de estar em outros momentos, em outros locais, enquanto assistente social, mas eu nunca me desvinculei à instituição. E aí chegou até um certo dia que a gente fomos chamados e eu disse, ou eu vou ser presidente, ou você presidente. Porque enquanto presidência você consegue fazer alguma coisa. Colocar a ordem na bagunça, lógico, né? E em algumas situações a gente começa a colocar um olhar técnico. E foi assim que nós iniciamos. Nós iniciamos com um olhar técnico, conseguimos um espaço para construção, e aí aos poucos a gente foi adaptando, fomos correndo atrás de projetos, porque eu sou captadora de recurso também, na unidade, e a gente começou a captar recursos, e a gente começou a trabalhar, montamos uma equipe técnica, e aí nós nos redescobrimos. A gente realmente se renovou, né? Nos renovamos enquanto instituição, e hoje atendemos a 97 pessoas, mais de 120 famílias atendidas dentro da unidade de APAE, onde a gente desenvolve diversas atividades como capoeira, adaptada, a capoeira, nós temos o teatro, nós temos a dança, nós temos as oficinas pedagógicas, nós temos as oficinas terapêuticas, nós temos, enfim, dentro desse espaço que você conheceu, a gente construiu a clínica, onde tem a fisioterapia, onde tem a fonoaudiologia, onde a gente conseguiu, através de emendas parlamentares, a aquisição de todo o maquinário. Toda a sala é climatizada, toda a sala ela foi trabalhada, ela foi toda uma parte de arquitetura para que essa pessoa com deficiência ela fosse atendida, né? E hoje nós estamos com esse trabalho, tanto a parte pedagógica, né? Hoje a gente trabalha também as questões de quebrar, né, os tabus que existem familiares, que o seu filho não é um bebê, né? Seu filho é uma criança, seu filho vai ter um momento de ser um adolescente, ele vai ter um momento de ser um adulto, ele vai ter um momento de ser um idoso. Ele não é uma criança. Ele não é um anjo. Ele vai passar por todos os ciclos dele como ser humano. O corpo dele vai falar na hora certa. E a gente começa também a entrar nesse viés. Hoje nós desenvolvemos um trabalho, só o ano passado, um ano retrasado, a gente conseguiu uma sala sensorial para autista. Nós temos a sala toda aparelhada, nós estamos trabalhando e já organizando outra sala para colocar o segundo ciclo. Você falou de sala agora, eu vou aproveitar aqui para poder chamar atenção para algo que eu achei lamentável e absurdo. No dia que eu fui fazer a visita, a presidente que está em exercício, ela me mostrou uma sala, onde essa sala tem um equipamento lá que oferece, que a proposta do equipamento é oferecer um atendimento especializado para esses grupos. Só que, infelizmente, o poder público ignorou o pedido dela de levar, né, de direcionar profissionais para poder operar e levar esse serviço à comunidade. Gente, 2 anos o equipamento está lá parado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é mais caro para o poder público? Fazer um investimento daquele, liberar emendas parlamentares para investir num equipamento daquele, para atender a sociedade, tanto na prevenção, como no diagnóstico, no tratamento, ou ficar lá, definhando, o ferrugem comendo? Um alerta, viu, pessoal? Um alerta. Vocês estão pegando o dinheiro do povo e jogando no ralo, e depois quer responsabilizar as instituições. Vamos pensar um pouco nisso.
bom você trazer essa vertente, né, de discussão, porque, na verdade, existem as políticas públicas, mas ela é muito linda. A nossa Constituição é belíssima, é a mais linda. É uma Constituição social, é uma Constituição que trabalha a igualdade, é uma Constituição que trabalha acesso, acessibilidade, né? Mas quando você vai para a prática, isso, a cada dia que passa, está se tornando muito mais distante, né? E essa exclusão, ela é muito mais clara, tá? Hoje, como você disse, nós temos lá todo equipamento que trabalha o exame audiológico com a gabine audiológica, né? Mas não temos o fono para trabalhar, não temos o fono para trabalhar, né? Eu preciso de recurso para isso, mas o recurso que chega é tão ínfimo, e muitas vezes é um atraso de 3, 4, 5 meses, que você tem que estruturar seu pessoal e você não pode sequer cobrar muito, porque você tem aquilo tão pequeno e você está devendo muito para ele, né? Hoje nós temos, nós sobrevivemos com muito aperto, né? Nós sobrevivemos que hoje nossas finanças, a gente trabalha com emendas parlamentares, nós trabalhamos com não só emendas, nós temos um contrato com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, que só faz o pagamento a 6 profissionais, né? Motorista, pessoa que faz a alimentação das crianças, mais 2 professores, 2 técnicos e acabou. Quantos profissionais hoje são necessários? Vamos falar de profissionais essenciais para o atendimento desse grupo que vocês... Eu tenho necessidade de 24 pessoas atuando diretamente com a pessoa com deficiência. E a prefeitura só arca com 6? Só arca com 6. E eu tenho não só isso, mas pessoal que possa trabalhar a questão do desenvolvimento, porque eu atendo desde a estimulação precoce, desde a estimulação que essa pessoa é uma guerreira. Nós temos uma professora psicopedagoga, vai para dentro da sala sensorial para trabalhar a criança de 0 ano, para trabalhar de 3 anos, de 4, até 5 anos. Eu conheci ela no dia da visita. Até de 5 a 6 anos, ela trabalha com essa criança e ela estimula essa criança, esse autista, que muitas das vezes essa mãe, ela entrou no luto que ela ainda não conseguiu sair desse luto. É verdade. Porque todo mundo, ele sonha com seu filho perfeito. Eu digo perfeito pelos moldes que, infelizmente, essa sociedade tão injusta, ela desenhou para nós. É o perfeito que não tem anormalidade. Não tem mácula, né? Ele é perfeitinho, né? Conforme... Ele não pode ser um o ser humano das redes sociais. Exatamente. Não pode ser um trans. Ele não pode ser uma pessoa com deficiência. Não, porque ele disse qual é o modelo que ele quer para a sociedade. Mas, felizmente ou infelizmente, eles existem para que esse modelo ele possa ser realmente, possa cair, né? E se reinventar. E nós, seres humanos, precisamos crescer enquanto pessoa na nossa espiritualidade também, inclusive, e a espiritualidade, porque quando você vê o outro como seu semelhante, a semelhança do divino, você começa a ver completamente diferente. Então nós temos hoje, infelizmente, e voltando às próprias legislações, elas estão aí. Existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência que trabalha a autonomia, que diz assim, pessoa com deficiência, você tem condições de casar, você tem condições de trabalhar. Oi? Trabalhar? Trabalhar? Certo. Só que se ele tem o benefício, as famílias não querem perder o benefício. Sabe por quê? Porque é desse benefício que ele pode pagar a terapia. É desse benefício que ele pode comprar a medicação. É desse benefício que chega o alimento à mesa. É desse benefício que paga o aluguel. Porque a maioria dessas famílias são todas em estado de vulnerabilidade social. Principalmente o caso das mães, né? Principalmente das mães que estão naquela fase da criança, né? Pequena ainda, que elas acabam não tendo condição de trabalhar, porque ela escolhe trabalhar para sustentar o filho e deixar lá ele a míngua.
Sim. ou abrir mão da sua atividade laboral para poder cuidar do filho. E é muito desafiador, porque são diversas demandas. Como eu lhe falei, Anaí, eu recebo aqui muitas mães atípicas, inclusive nós aqui no Instituto temos alguns projetos de acolhimento para as mães atípicas, inclusive próximo dia 5 a gente vai estar recebendo aqui uma pessoa lá na nossa sede, onde ela vai estar levando esse acolhimento nessa roda de conversa. E, gente, é muito desafiador. Eu como mãe, né, não atípica, tá? Mãe de 4 filhos, foi desafiador criar 4 filhos. Sem dúvida nenhuma. Imagine para uma mãe atípica. Eu posso lhe garantir. Você levantou uma questão que é uma luta muito grande. E assim, porque as mulheres, elas geralmente são elas que assumem toda parte de problema social ocorrido dentro da família, é a mulher que assume esse grande grande peso de levar. Então, muitas mulheres, muitas mães se sentem frustradas. E elas vivem porque elas assumiram a identidade dos seus filhos. Ela deixou de ser Dona Alice. Ela é mãe de João, que é deficiente físico. Ela deixou de ser Maria. Ela é a mãe de Natália, que é autista. Ou então, ela é a mãe do autista. Aquele autista que mora ali na esquina, ela perdeu a sua identidade. Ela perdeu a sua identidade. Ela perdeu não só a identidade, ela perdeu também a questão da dignidade, no sentido dela dizer bem assim, eu tenho um projeto de vida, eu preciso correr atrás do meu projeto de vida, que é me formar, é estudar, é trabalhar, é poder trazer o sustento para a minha família, é poder me somar. Perdeu a autoestima, o brilho no olho. Completamente, porque essa mulher, ela assumiu a identidade do seu filho porque muitas das vezes seu companheiro abandonou. E é um dos fatos que a gente ocorre. Só para você ter uma ideia, eu dentro da unidade tem 97 pessoas que são atendidas. Sabe quantos pais eles vão às reuniões? 1 ou 2. De 97. Por quê? Porque são as mulheres que assumem isso aí. Ela tem que levar para terapia, ela tem que levar para isso, ela tem que levar para aquilo, para o médico. Então ela não tem tempo para ela. Ainda tem que trabalhar. Ela não tem tempo para fazer um cabelo, ela não tem tempo para fazer uma unha, porque muitas das vezes o menino está na cadeira de roda. E esse menino ele gera toda a tua força motriz. Enquanto ser humano, ele está totalmente vinculado a essa criança, a esse adolescente, a esse adulto. Essa menina que está nas fases de TPM, da crise, e ela tem que estar todo momento, né? Forte, né? Exatamente, para poder ela organizar com essa situação. E essa mulher deixa de trabalhar. Nós temos um grupo de mães dentro da instituição, que a gente trabalha a questão da autoestima, a gente trabalha a geração em renda. Então, a gente não pode esquecer nunca disso, porque essa mulher precisa ser vista, né? E ser vista como ser humano. Verdade. De sentimento, dotada de sonhos, e que esses sonhos eles precisam ter vida. Você falou agora, sabe? Dotada de sonhos. Imagine quantas mães estão ouvindo agora, tá assistindo agora esse podcast, está ouvindo essas palavras e tá com lágrima nos olhos, tá lá realmente toda quebrada por dentro. Imaginar, realmente eu tive que abortar os sonhos, ou então não tive nem a oportunidade de sonhar, porque quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu não podia abandoná-lo. Inclusive, uma das mães que eu entrevistei trouxe um outro ponto que uma das maiores preocupações é, no dia que ela partir, quem é que vai cuidar desse filho? Então, essa é outra questão e que a gente trabalha na instituição. Porque como nós temos, desde a tenra idade até o idoso, a mais velha tem 62 anos, e eu pergunto, quem fica com essa idosa? A gente tem que preparar alguém da família para ficar com o idoso. E outra situação. Então, essa mãe fica no desespero. Se eu morrer, se eu morrer, se eu morrer. Mas essa mãe, ela tem que ser preparada para ela dizer bem assim, ó, você tem uma cunhada, você tem isso, você tem um irmão, você tem uma prima, você tem, e você fazer um trabalho com aquela pessoa, de conscientização, com aquela família, com aquele membro familiar, para que aquele membro ele se sinta mais próximo daquela pessoa com deficiência. E porque muitas das vezes, sabe o que você faz? A mãe
do deficiente, ele abraça, ele guarda dentro das suas asas, porque ela quer proteger. Porque muitas das vezes a família não aceita ele nas suas festas, não aceita ele nos seus encontros de Natal, nas suas confraternizações. Exclui Porque totalmente. essa pessoa, ele grita, ele urra, ele tem um comportamento diferente, como nós já citamos, dos modelos colocados, né, em sociedade, e que essas pessoas não têm sensibilidade o suficiente para poder suportar. Para poder suportar o diferente, para poder suportar aquela criança batendo na cabeça e saber que naquele momento ele não está batendo na cabecinha dele porque ele quer, mas ele está naquele momento desconcentrado, e o bater na cabeça, que eu estou falando do autista, o bater na cabeça vai trazer um pouco de equilíbrio É uma forma dele se expressar, né? completamente. Ele bate a cabeça na parede, e você tem que ter todo o trato, e você preparar aquela família para assistir aquilo e dizer assim, não, ele vai ficar calmo. Pronto, o que foi que desmotivou ele aqui? O que foi que desmotivou? É o barulho. Não, é o barulho do som. O barulho do som do primo. Daquele primo insuportável, que tem um som altíssimo, que não quer baixar de forma nenhuma, porque ele não é uma pessoa empática e não quer se colocar no lugar do primo dele, que é um autista, e que ele passa por aquele momento. O autismo é uma deficiência? Não. O autismo é uma condição da pessoa. Ele é diferente. Ele é diferente da gente. Só isso. Entrou no rol da deficiência? Beleza, sim. Por quê? Porque, infelizmente, existem também as deficiências ocultas. Sim. Né? Existe a deficiência oculta. Eu tenho. Anaí, mas você tão eloquente falando, mas eu tenho. Eu tenho a fibromialgia, que hoje é tida como uma deficiência, né? E a gente também está dentro disso e dentro de outras discussões que eu não vou trazer agora, porque senão vai sair do nosso foco. Mas assim, a questão que a gente sempre tem que saber se colocar no lugar do outro, né? As famílias hoje sofrem muito. Já diminuiu? Opa, graças a Deus. Tá bem menos. Mas nós precisamos fazer congresso, palestra, roda de conversa. A gente precisa trazer, a gente precisa inquietar. A gente precisa bulinar na lei. A gente precisa mexer nos brios dos Chamar políticos. realmente a atenção, né? Chamar para discussão e dizer o que podemos melhorar, sim. É preparar essa mulher, preparar essa mãe, preparar líderes. É preparar líderes. Perfeito. Nós precisamos preparar líderes. Nós precisamos sair, né? Não, eu sempre falo isso, sempre converso isso, sempre é muito discutido isso na instituição. Não podemos ficar enquanto instituição na condição de coitado. Eu não quero que me vejam dessa forma. Eu não quero que vejam a Nossa Senhora do Socorro como coitada. Eu quero que ela veja como uma instituição de direito. Que o nosso menino seja reconhecido como pessoa de direito. E de dever. Também tem deveres. Mas que nós precisamos ser pessoas de direito. Nós precisamos ser vista como ser humano e precisamos ser vista dentro das nossas necessidades. E que as políticas públicas, sim, porque elas existem para ser cumpridas. Perfeito. Elas existem para serem cumpridas. Ela não existe para estar só no papel. Então, as pessoas com deficiência precisam também ser protagonistas de sua história. E aí é onde entra, Naí, aí é onde entra uma das temáticas, uma das abordagens que eu trago aqui no nosso programa, porque quando eu falei, desde o primeiro episódio, que o objetivo e o propósito do CoutoCast é realmente levantar as pessoas para dar esse espaço, dar voz justamente para chamar a atenção do poder público para diversas demandas, diversos problemas que a sociedade enfrenta, mas que silenciam. Deixam levar, né, naquele conformismo. Então, a gente precisa parar de normalizar, de romantizar os problemas que a sociedade enfrenta e que muitas vezes fica no anonimato.
porque não encontra ninguém para abrir a boca e dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui precisa ser consertado. Existe uma necessidade que está na Constituição e que precisa ser assistida e que não está sendo. Então, um outro fator que eu sei que vocês vão trazer para nós agora é sobre os tratamentos. Eu sei que além das terapias que a instituição oferece, que são diversas, né, através das especializações que a sede oferece, que o programa em si oferece, e os outros tratamentos, como é que funciona? Quais são os meios, né, de levar tratamento para esse grupo de deficiente, no modo geral? Veja só, nós trabalhamos com pessoas com deficiência e a gente defende a questão da autonomia, tá? Essa questão do protagonismo é uma questão muito séria e que a gente precisa cada dia mais levar e trabalhar as famílias para que isso aconteça, né? Então, outros tratamentos como o neurologista, como o psiquiatra, como outras e outras especialidades, a gente sempre faz a ponte com o município para que isso seja assistido lá, né? Fazendo nossas cobranças. Porque se o município ou o estado não oferta, existe o Ministério Público para isso. Porque existem pessoas para ser a voz dele, e é o Ministério Público. O Ministério Público, ele assume essa responsabilidade de ser a voz dessa pessoa. Perfeito. Então, assim, a gente trabalha e a gente oferta o serviço assistencial, a psicóloga, nós ofertamos, né, porventura que a gente consiga um orçamento, né, para poder pagar o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Olha, não tem uma das funções extremamente importantes para o programa é um terapeuta ocupacional. Temos, não. Hoje, nós temos só a Universidade Federal, que trabalha com os TOs, a formação de TO. Muito pouco a universidade trabalha com TO. É uma mão de obra até que tem um valor significativo. E tem uma demanda muito grande, né, Anaí? Estúpida. Olha, hoje, assim, a cada, 10 pessoas, 5, 6 é diagnosticado com autismo. Até isso a gente precisa questionar. Quais são os fatores, Anaí, que levou a ter um índice tão grande? Porque de cada 10, 6 são diagnosticados. É muito sério. É muitas pessoas, é muito sério isso. Vocês têm uma ideia, existe alguma fonte de pesquisa, alguma informação que leva a trazer como um parâmetro, o fator que leva a esse alto índice desses diagnósticos? A cada dia que passa a nossa sociedade, ela adoece, né? O estresse adoece uma mulher que está grávida, né? A condição social adoece a mulher grávida, né? A própria questão das relações doentias. Agora me lembrei de uma pesquisa que eu fiz ano passado, estava estudando sobre epigenética, e realmente uma das curadorias fala exatamente do como a mãe, no período da gestação, da concepção, realmente já traz aí uma condição anormal para essa criança quando vem ao mundo. Então, né? Faz todo sentido. Isso. Vamos entrar nessa análise, né? Eu não vou entrar na análise, na análise científica, porque não me cabe. Eu sou assistente social. Então, cada qual no seu quadrado. Então, assim, mas pelo que a gente estuda, então a gente percebe que essa mãe, ela já vai gerando num ambiente doentio. Não tem como essa criança não nascer com problemas de ordem mental, de ordem intelectual, né? E que a gente precisa... E por que esses diagnósticos? E, olha, eu enquanto assistente social, eu questiono alguns diagnósticos precoces demais. 1 ano de idade, meses, pronto, meses. Quando é o Down, eu me calo. Mas quando é o autismo... Aí você já diagnosticar, você já fechou o diagnóstico tão breve assim? Não deu a oportunidade daquela criança se desenvolver para a gente perceber realmente se existe uma anomalia ou não. Você entendeu, Ani? É verdade. Você precisa perceber isso. E não simplesmente jogar e dizer, porque você rotula.
essa mãe já vai começar a olhar essa criança com um olhar Como um diferenciado. peso também, né? Um olhar diferenciado. Ele vai olhar só em cima dos limites. E essa criança não pode ser vista só em cima dos seus limites. É verdade. Você tem que ensinar, você tem que dar limites a ela nos relacionamentos de afetivo, emocional. E quando você vê a criança com birra, não é por causa da deficiência. Opa, vamos parar com Nem isso. sempre, nem sempre. Às vezes é birra Você mesmo. entende? Você entende? Então É. tudo isso tem que ser analisado. Mas a gente sabe, Anaí, que infelizmente isso também está muito relacionado ao novo padrão de comportamento da sociedade. Aquela mãe que infelizmente não quer carregar o peso do dever dela. Aí, para não realmente assim se posicionar, assumir o papel de mãe, de que ela tem que sim disciplinar, tem que sim educar, exercer realmente a autoridade de mãe, aí quer colocar sobre a criança, não, ela tá assim birrenta porque ela tem autismo. E é como você falou, nem sempre é o autismo. Você deu um diagnóstico precoce, porque muitas vezes você não quis parar um pouco para investir mais tempo em acompanhar o desenvolvimento do seu filho, observar os comportamentos, os sinais. Porque assim, Anaí, nós tivemos uma entrevistada num outro programa, aonde ela citou que as mães Nutella, né? Inclusive esse programa foi ao ar recentemente, aonde ela citou o seguinte, aquela mãe, aquele pai que compra a atenção do filho, né, quer suprir a ausência do filho, e aí vai ali, condiciona com um brinquedo, com um aparelho telefônico e coisa e tal. E aí o que é que acontece? Aquela criança desenvolve um comportamento que às vezes nem é de um comportamento de um autista, de uma outra característica, é simplesmente porque é o seguinte, você saiu um pouco de cena, deixou de ocupar o seu papel real e deixou o papel que seria seu, de exercê-lo, no aparelho celular. Sim, perfeitamente. Ou no aparelho celular, ou na tia da escola, que acha que a obrigação é da escola. Excelente colocação. Que não é. Já trouxe aqui num episódio anterior e vou repetir. Gente, o papel de educar os nossos filhos é nosso. As instituições de ensino têm o dever de lecionar, de passar informação acadêmica, mas orientação de caráter, formação de princípios e valores é nosso como pai e mãe. Perfeitamente. É nosso. E a gente precisa realmente assim desconstruir de que é normal hoje um aluno desrespeitar um professor, de que é normal um aluno chegar na sala de aula, o professor chamar a atenção e ele simplesmente mandar tomar não sei onde. Como assim? Como assim? Se existe médicos, se existe engenheiros, passou antes por um professor. Eu acho que precisamos também trazer mais um pouco essa consciência de que nós, como pais, precisamos orientar os nossos filhos de que, para que eles sejam um cidadão de bem, eu, como mãe, tenho que fazer minha parte, mas a escola faz a parte dela. No entanto, a parte de formação do caráter é nosso. E não aceitar que porque o meu filho é assim assado, o professor manda uma notificação e a mãe ou o pai chega lá para querer agredir o professor verbalmente e até processa. Não dá, gente, pra gente olhar dessa forma. Não dá pra gente normatizar isso. O nome disso é inversão de valores. Inversão de valores, exatamente. E aí é onde entra essa questão do diagnóstico precoce. Porque quer tirar de si a responsabilidade de assumir o papel real de educador, de orientador daquele ser humano. Concordo plenamente. E quando você se depara com essa situação de você, aquela criança apresentar comportamentos que sugere algum tipo de deficiência, como autismo e outras, né? E outras situações, aí sim, você vai passar por aquela criança, pelo neurologista, que precisa ser fechado diagnóstico, precisa ser fechado diagnóstico com um psiquiatra, precisa fechar, enfim, com a equipe tem uma junta médica isso, né? Uma equipe multidisciplinar, né? O psicólogo, o neuro, enfim. E para mim é de fundamental importância a gente lá na instituição, a gente admite muito, né, a questão do neurologista. Mesmo porque o INSS, ele já é regra, tem que ser
um diagnóstico neurológico com todos os testes que são aplicados, porque existe todo um procedimento. Sim. Para você diagnosticar uma criança, tem que passar pelos procedimentos, tudo bonitinho para que possa realmente fazer isso. Então, e tem aquelas mães que, infelizmente, né, os seus filhos, ele apresenta, apesar de alguém já ter dito assim, ó, pode ser um autista, opa, pode ser, sei lá, um TDAH. Eu tenho um caso assim, Pode ser um TDAH. Tem uma suspeita, inclusive, dentro da família, já tem uma pessoa, já tem uma jovem já, no caso da minha irmã, né? Da minha irmã, no caso, ela tem uma cunhada, né? Ela tem uma cunhada que já tem. Então, consequentemente, a minha sobrinha, filha dela, já apresenta algumas situações, e eu digo, ó, precisa ter uma atenção para isso aqui. Vamos... Tem que sinalizar. Entendeu? Quando se sinaliza e você trata isso, né? A semana passada eu recebi uma família, a criança está com 13 anos de idade. Mãe, por que você não trouxe essa criança antes? Por que você não trouxe a criança antes? Ah, porque eu não queria aceitar. Primeiro, porque eu não queria aceitar, né? E a outra coisa que você falou logo no início, falta de informação. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, quando um profissional, ele sinaliza, você enquanto mãe, você tem que se investir da sua responsabilidade e saber que se você não correr para fazer isso, olha, mãe, fique atenta. Né? Se você negligenciar, quem vai sofrer é você mesma. Porque vai chegar um momento que tudo que a gente trabalha hoje com a criança de 0 ano, ó, que diferença. Você trabalha toda a estimulação, aquela criança ela vai ser estimulada para o aprendizado, ela vai ser estimulada para a leitura, vai ser estimulada para o dia a dia. O convívio de uma forma normal. Como é com uma criança, um adolescente com 13 anos, que é um adolescente, não é mais criança? Como é que você está com um adolescente com 13 anos, 14 anos, ele não sabe botar a sua roupa? Ele não sabe tomar seu banho? Ele não sabe passar o sabonete no seu corpo? Ô, mãe, acorda, 13 mãe. anos. Não, e o que é pior, né? Como você falou, ela deixou claro que o fato dela não aceitar. Não aceitou. Ela vive com aquele luto e não se permitiu ela romper com aquele luto. Eu trabalho com mães em luto a vida inteira. Sabe por quê? Porque tem uma sociedade que precisa. Ela precisa lutar para o filho estudar. Ela precisa lutar para ele ser atendido na coisa. Ela precisa lutar para ele entrar dentro do ônibus. Ela precisa lutar para ele entrar dentro do cinema. Para ele ser respeitado. Para poder chegar numa fila. E ele não esperar muito porque ele não suporta. Ô, Ana, você agora trouxe uma situação que, inclusive, semana passada eu recebi aqui 2 mães atípicas, né? Porque a gente desenvolve esse trabalho de acolhimento terapêutico das mães. E uma delas, ela tem 3 atípicos. Tem 3. E um desses filhos dela estuda na rede pública e tal, e sofre violência física constante dos colegas. Uhum. E aí disse que chegou um dia revoltado, disse, mãe, eu agora vou começar a bater também, vou bater naquelas meninas também, não sei o quê. E aí é onde entra o que eu vou falar agora, que eu achei um absurdo, que nós, como profissionais da área de educação, da área de desenvolvimento humano, precisa estar alerta a isso também. A gente não resolve violência gerando mais violência, incentivando a violência. Simplesmente a mãe foi conversar com essa coordenação a coordenação dessa escola, disse que o menino chegou lá chateado, que disse que ia passar a revidar. A coordenadora simplesmente disse, porque ele bate a mesa, que é para essas meninas também, que essas meninas estão assim, coisa e tal. Então, ou seja, as meninas, por trazer, eu sei quais os meus direitos, vou descer o cacete, desculpa o termo, mas a coordenação escolar, ao invés de trazer uma forma diferente de apaziguar a situação, orientou a mãe que dissesse que ele revidasse. Gente, isso é um absurdo. Então, é como você falou, são diversas situações que a gente enfrenta. Perfeito. É diversas situações. E não dá pra gente olhar pra isso e romantizar. Não. Achar que é normal. Achar que tá certo. Não. De jeito nenhum. Não tem condições de ser. Outra situação. Esse profissional, ele deixou de tratar, né? Ele deixou de tratar a questão ali social, que é uma questão social. O bullying, hoje é uma questão social, e que está trazendo muito malefício à sociedade. Perfeito. Muito malefício, porque hoje os nossos jovens estão extremamente fragilizados e se sentindo fracassados.
Eles não aguentam um apelido. A gente aguentava, né? A gente suportava apelido, né? A gente, eu sempre fui fortinha. Então, eu sempre aguentei, né? O apelido gordinha, é a gordinha, é a gordinha. Já eu era Olivia Palito e Leite Betânia. Você entendeu? Mas a gente não suportou. E nós não somos seres que estamos aqui. Hoje nós estamos aqui numa mesa discutindo questões tão amplas, né? Mas os nossos jovens, eles não conseguem fazer isso. Então, eu digo que a síndrome da fragilidade tão grande. É os antifrágeis. E aí não consegue, eles não conseguem superar. Os fragilizados, na verdade. Antifrágil é aquele que superou, que somos essa geração. É os frágeis mesmo. Não consegue. São todos de cristal. São tudo cristal. É a geração dos cristais. Não aguenta nada, não aguenta não. Não aguenta contrariar. Sim. Não aguenta nada, não suporta nada. Não suporta nada. Então, na verdade, teriam que ser tratados, chamado as famílias. É a questão familiar. Chamar as famílias, conversar com as famílias, preparar essas famílias para educar os seus filhos. Essas famílias para educar os seus filhos e saber que o diferente existe. Verdade. E que precisa ser respeitado. A diferença está em todos nós. O cabelo vermelho, né, que entrou na sala de aula, que precisa ser respeitado. Sim. Eu tive a satisfação do ano de 2000 nós estamos 25, nós de 24, 23, houve de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, nós tínhamos a Olimpíada Nacional das APAES. E nossa, Aracaju sediou as Olimpíadas Nacionais das APAES. Eu tive a felicidade, né, de ver uma multifacetas de estereótipos sendo quebrado entre eles, né? Eu vi pessoas com deficiência com cabelo vermelho, com cabelo azul. Eu vi pessoas com deficiência na cadeira de roda fazendo coisas que eu não faria. Eu vi pessoas trans. Eu vi pessoas com deficiência trans. Eu vi pessoas com deficiência homossexuais. E que aquela unidade de APAES estava trabalhando o diferencial. Porque a partir do momento que aceitou eles como eles são, olha que bacana, quando aceitou eles, porque, a pessoa com deficiência vive à margem da sociedade, hein? Porque é muito complicado. Eu digo, assim, que é muito, e isso é muito trabalhado dentro das unidades de APAES, da gente trabalhar o outro dentro das suas diferenças, com as suas diferenças. Né? Você sabe que o outro chegou com o cabelo vermelho, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. E a gente precisa, para que eles possam se enxergar. Sim. Eles, enquanto pessoas com deficiência. Eu tenho adultos dentro da instituição, né? E que as mães, quando os namorinhos começam a acontecer, elas ficam enlouquecidas. Ai, não pode. E chama o serviço social. Chega, não pode. Epa, mãe, vem cá, pode. Pode sim. Ele tem a deficiência dele, tem a limitação dele, mas tem outras situações. São tabus que precisam ser quebrados, né? Precisam ser rompidos. E falando de tabus, né? Falando de tabus que precisam ser rompidos, né? A APAE está aí trazendo também um evento onde vai ser discutido, né, o tema sobre a cannabis medicinal. Perfeito. Né? Só que para falar desse tema, eu vou estar trazendo daqui a pouco, depois dos nossos comerciais, a presidente que assumiu a APAE Socorro para falar um pouco desse evento e a importância dessa discussão, de trazer essas informações, de trazer essa orientação para as pessoas, sabe? Porque assim, gente, não dá para a gente olhar para algumas situações e rotular, a gente sabe? Fazer todo aquele furdunço, se você não sabe realmente os prós e os contras. Anaí, quero desde já agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu acredito que a sua participação frente à APAE deixou sim seu legado e vai continuar deixando, porque você está sempre ali, como já soube, você está sempre ali, levando esse suporte, levando esse acolhimento. Deixa aqui a sua mensagem final para os nossos ouvintes,
para que eles possam realmente assim olhar realmente todo esse trabalho que vocês desenvolvem com um olhar muito mais acolhedor, muito mais empático. Eu quero dizer que a Pai Nossa Senhora do Socorro está aberta, com as portas abertas. Eu acho que, acredito. Nós não estamos aqui falar em achismo. Nós acreditamos, nós defendemos uma causa. E a gente convida a toda a sociedade a conhecer, né? Entrar, ver como o Anne fez, conhecer a estrutura, conhecer a unidade, conhecer nossos usuários, para que vocês possam ver e possam testificar que eles podem, que o mundo não é só nosso. Ditos normais, ninguém é normal. Todo mundo tem um CID no bolso. Todo mundo guarda alguma coisa e que precisa ser trabalhada emocionalmente no nosso dia a dia. E eu convido todas vocês a conhecer a Pai Nossa Senhora do Socorro e se sintam abraçadas. Beijo no coração de vocês. Aguardo vocês no próximo CoutoCast. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.